O assunto do momento é quem vai ser o novo treinador da seleção brasileira. É o Felipe Luiz, é o Renato Gaúcho, tem que ser um estrangeiro. Quem vai ser o novo treinador da seleção brasileira? É isso que a gente vai falar agora. Canal Todas as Ligas, o meu canal, o seu canal, o nosso canal. Ajude o canal a bater 1.000 inscritos. Tem muita gente aqui que acompanha o canal, porém não é inscrito. Ajuda a gente aí a bater 1.000 inscritos. Vai ser muito, muito gratificante. Valeu? Vamos lá. A mídia, ela tem uma grande influência até hoje, seja em qualquer assunto, em qualquer lugar do mundo. Isso é um fato. Quando eu falo mídia, não é só a mídia tradicional, a mídia grande, mas a gente está falando de a mídia em geral, rede social, Instagram, em qualquer setor ou qualquer lugar que tenha um grupo muito grande falando do mesmo assunto e potencializando ele, certo? Hoje a mídia ele é o mesmo que levanta o cara lá em cima e cria um absurdo positivo, ou é o mesmo que derruba o cara lá embaixo e cria um absurdo negativo, correto? A cabeça que está em jogo agora é a de Dorival Júnior, que exatamente há alguns meses atrás, ou melhor dizendo, um pouco mais de um ano atrás, era o cara certo para a seleção brasileira pós a saída de Tite. Porém, com os resultados ruins, isso se acabou, ou isso se foi. E no momento, quem é o queridinho ou mais falado pela mídia para assumir a seleção brasileira com a possível saída do Dorival Júnior? Felipe Luiz. Felipe Luiz hoje é o nome mais comentado em toda a mídia sobre quem assumir a seleção brasileira. Felipe Luiz, ele não tem muita experiência ainda como treinador. É um treinador jovem que está começando agora no futebol profissional. É um treinador que sabe conversar bem, entende de futebol, pelo menos nas entrevistas que a gente vê. E é um treinador promissor. Então, o ponto que eu quero chegar aqui em primeiro lugar é o quê? Tomar cuidado para não fazer com Felipe Luiz o que fizeram com Fernando Diniz. Como assim? Fernando Diniz, desde que surgiu lá atrás no Audax, ele foi dito como um cara que ia revolucionar o futebol brasileiro e com uma grande promessa. Promessa essa que, com o passar do tempo, logicamente com incompetência e fracassos dele, foi regredindo e foi decepcionando. Quando eu falo queimar o Felipe Luiz, assim como foi o Fernando Diniz, é exatamente por conta da experiência no cargo de treinador, sendo que o cara é uma promessa e que pode entregar muito, principalmente para a seleção brasileira. Felipe Luiz, ele tem algumas características que agrada muito o jeito de jogar do futebol brasileiro e também da grande mídia e de quem gosta de futebol. Felipe Luiz tem um bom trato com os caras ou com quem ele está trabalhando, com quem ele trabalha. Ele tem como referência o Simeone, do Atlético de Madrid. Todos sabemos que o Atlético de Madrid, o Simeone, é um cara que preserva muito a defesa, que foca muito na defesa e uma transição rápida de jogos. Felipe Luiz, ele vem aplicando, de certa forma, a mesma coisa no Flamengo, principalmente quando se tem um ataque veloz, rápido, habilidoso e de qualidade. Então, na seleção brasileira, a gente tem essa qualidade que pode ser positivo. Porém, Felipe Luiz talvez ainda não esteja preparado exatamente pela questão de tempo no cargo. Toda profissão precisa de experiência e tempo no cargo para passar por fracasso, para passar por vitórias, para passar por jogadores, situações, ambiente diferente. E isso vai amadurecendo, assim como foi com ele como jogador, ou quando jogador. Até porque, para quem não sabe, Felipe Luiz, antes de fazer sucesso no Atlético de Madrid, era do Real Madrid. Então, assim, ele precisou maturar mais para exatamente fazer sucesso no Atlético de Madrid ou que seja em qualquer outro clube grande. Outro nome que vem sendo especulado é o Renato Gaúcho. E aí eu quero destacar o seguinte: Renato Gaúcho, ele falou que esquece isso de babar ovo, de ficar babando ovo, algo assim ele falou, de estrangeiro. Passou 60 portugueses, 90 portugueses, quantos deram certo? Ele está super certo nisso aí. Só que o ponto é, o português que deu certo conseguiu revolucionar o futebol brasileiro, pelo menos os clubes que estavam jogando naquele momento. E
quando a gente fala de estrangeiro, a gente não está falando de português apenas. Estamos falando de filosofia. Então a gente não está falando de português especificamente. Estamos falando de italiano, como Ancelotti, estamos falando de espanhol, estamos falando de inglês, estamos falando de argentino, sem chance. Mas a gente está falando de algum treinador que venha agregar no futebol brasileiro em geral, não só a seleção, em geral. Sabemos que não é tão fácil por conta da nossa querida CBF. Então, quando a gente fala de estrangeiro, ou quando eu falo de estrangeiro, que o Brasil precisa, é para poder reformular, revolucionar o futebol em geral. Não estou falando só de jogo jogado, mas de calendário, gramado, tentar manter padrão, mesmo que seja um Ceará da vida, um esporte, não só apenas o Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, ter um gramado bom, mas sim todos os times da Liga A, pelo menos. Profissionalismo da arbitragem também, que é muito importante. Então, assim, estamos falando de geral. Um cara que venha para poder causar um impacto muito grande no nosso futebol brasileiro institucional. Carlo Ancelotti, Pepe Guardiola. Dois grandes nomes que eu acho que valeria muito a pena o Brasil, a seleção brasileira, a CBF, fazer um baita de um esforço para poder trazer esses caras. Tá bom, não veio nenhum estrangeiro. Quem poderia ser o treinador da seleção brasileira? Em vez de trazer Felipe Luiz, o Rogério Ceni, que também está surgindo por aí, eu acho que pode ser o momento do Renato Gaúcho. Se não temos um estrangeiro, se não gostamos da ideia do estrangeiro, se a CBF não vai trazer, traz o Renato Gaúcho. Pelo menos ele sabe falar com a boleiragem e quem sabe ele consiga ter um melhor desempenho que o Dorival está tendo até aqui. Canal Todas as Ligas, o meu canal, seu canal, nosso canal. Não se esqueça, se inscreve no canal, ajuda o canal a bater 1000 inscritos. Até o próximo vídeo. Valeu!